Olá, o vídeo de hoje é sobre os movimentos do corpo humano. Nosso corpo é capaz de realizar muitos movimentos diferentes. Conseguimos fazer vários movimentos com as mãos, com os braços, com as pernas, e esses movimentos são possíveis por causa da maneira como está estruturado o nosso esqueleto e os músculos conectados a ele. Eu vou usar esse modelo 3D do esqueleto porque eu quero dar uma ênfase especial a uma certa parte do esqueleto que são as articulações. As articulações são as áreas do corpo onde acontece movimento, e as articulações elas possibilitam e delimitam esses movimentos. Existem vários tipos de articulação, algumas não são móveis, mas vou falar apenas das articulações relacionadas a movimento. Primeiramente, uma articulação é um ponto de encontro entre dois ou mais ossos. Por exemplo, nós temos aqui o cotovelo. Ele é um ponto de encontro entre o húmero, a ulna e o rádio. E antes de falar mais das articulações, só passar a dar alguns fatos sobre o esqueleto humano. Ele normalmente é formado por 206 ossos numa pessoa adulta. Nos bebês esse número ele é maior, mas com o tempo alguns ossos eles se fundem. O esqueleto ele dá sustentação ao corpo e protege alguns órgãos internos, como por exemplo o cérebro, que é protegido pelos ossos do crânio, o coração e os pulmões, que são protegidos pelas costelas. Os ossos são formados por tecido conjuntivo, no qual as células estão rodeadas por um material intracelular sólido que é leve e ao mesmo tempo resistente a impactos e quebras. Então o osso ele não é extremamente duro, ele tem certa flexibilidade, e o interior dele ele tem um espaço oco, que é onde é encontrada a medula óssea, e ele tem uma parte esponjosa, e essa parte esponjosa faz com que o osso seja mais leve. Aqui nós temos a coluna vertebral. Ela é constituída por 33 ossos, que são chamados de vértebras. Entre duas vértebras existe um disco de cartilagem que funciona como um amortecedor de choques, impede que uma vértebra encoste na outra. E essa junção de duas vértebras com esse disco de cartilagem no meio, ele forma uma articulação intervertebral. Essa articulação também está ligada a movimento, pois a coluna ela tem um certo grau de movimento, a gente consegue esticar as costas, a gente consegue se curvar. Essas vértebras são mantidas em posição por um conjunto de ligamentos e músculos. Todas essas vértebras elas têm um orifício central, e a junção desses orifícios forma uma espécie de tubo. E dentro desse tubo existe um feixe de nervos, que é a chamada medula nervosa ou medula espinhal. Esses nervos são fundamentais, entre outros fatores, para a comunicação do cérebro com as regiões do tronco, os membros superiores e membros inferiores. E essa comunicação é realizada por meio de impulsos nervosos que fluem pelos nervos e permite ao cérebro receber e enviar informações. Por exemplo, para você mexer sua perna, tem que ter um impulso, uma informação, ela é enviada do seu cérebro até a sua perna para que você consiga mexer. E por isso que algumas pessoas sofrem acidentes e ficam ou tetraplégicas ou paraplégicas. E qual que é a diferença? A pessoa tetraplégica, ela não tem os movimentos dos membros superiores, os dois braços, e nem dos inferiores, que são as duas pernas. Já a pessoa paraplégica, ela não tem movimento apenas dos membros inferiores. E acontecem dessas duas formas pelo seguinte: se a lesão na medula espinhal for acima dos membros superiores, a pessoa vai ficar tetraplégica. Se essa lesão for abaixo dos membros superiores, ela vai ficar paraplégica. A coluna vertebral é dividida em vértebras cervicais, que são 7, vértebras torácicas, que são 12, vértebras lombares, que são 5, o sacro, que são 5 vértebras fundidas, e o cóccix, que também são 5 vértebras fundidas. E essas vértebras do sacro e do cóccix, elas não apresentam mobilidade. Então, essas 7 aqui
são as cervicais. Essas 12 aqui são as torácicas. Essas 5 são as vértebras lombares. Aqui está o sacro, que são 5 vértebras fundidas. E aqui está o cóccix, que também são 5 vértebras fundidas. E agora falando de novo sobre as articulações, elas possibilitam, como eu disse anteriormente, elas possibilitam e delimitam o movimento. Elas possibilitam, pois se nós observarmos, os movimentos ocorrem apenas nas articulações. Por exemplo, no nosso braço, a gente tem movimento no ombro, no cotovelo, no pulso, mas não tem no meio do antebraço, porque não tem uma articulação nessa região. E delimitam, pois o movimento ele é limitado, ele tem um sentido, ele tem uma amplitude máxima e etc. Por exemplo, nosso pescoço, a gente não consegue rodar o pescoço 360 graus. A gente vira pouco mais que 180 e é isso, ele não roda. Mesma coisa com o braço, ele tem um sentido. Quando a gente flexiona o braço, a gente flexiona ele para frente, né? Se você ficar parado com o braço para baixo e você levantar apenas o antebraço, você vai ver que ele vai para frente. Você não consegue fazer isso com o braço para trás. Já o joelho, se você ficar parado e levantar apenas a canela e o pé, ela vai para trás. Ela se flexiona para o outro lado. E você não consegue fazer o inverso. Então esse movimento ele é delimitado. E eu falei que as articulações intervertebrais elas têm uma amplitude de movimento menor. Mas menor em relação ao quê? Menor em relação às articulações, são chamadas articulações sinoviais, que são as articulações do pescoço, dos membros superiores e dos membros inferiores. Essas articulações elas acontecem na ponta dos ossos, que é revestida por uma cartilagem. Esses ossos que constituem a articulação são unidos por vários ligamentos, e esses ligamentos irão determinar o sentido e amplitude dos movimentos. E entre os ossos existe um espaço que é preenchido por um líquido que serve de lubrificação, que é o chamado líquido sinovial. Esse foi o vídeo sobre movimentos do corpo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, que é sobre neurônios, que a partir dos neurônios que vão partir os impulsos, as informações para a gente conseguir fazer o movimento.